O processo de matrícula ele se dá através da disponibilização da vaga para a criança e normalmente nós incentivamos as famílias e aos pais a procurarem a unidade escolar mais próxima da sua casa, então normalmente isso se dá através do comprovante de residência, até por uma questão de comodidade e conforto e porque a gente entende também que a escola precisa ser apropriada pela comunidade. Então, depois do processo de matrícula, nós implementamos uma série de estratégias que são desenvolvidas pelos diretores, juntamente com o coordenador pedagógico, que é de manter aquela criança na escola. Então, a primeira estratégia é fazer uma busca ativa para, eventualmente, aquela criança que não aparece ou que está na iminência de ser evadida da unidade escolar. Ligar para os pais, passar mensagem de WhatsApp, visitar a casa da família. Garantir essa frequência é no miudinho, é turma a turma, aluno a aluno. Aquele aluno que faltou naquele dia, imediatamente já é ligado. Se a mãe não tiver, a gente procura ver na secretaria logo se chegou algum atestado dele. Se não tiver chegado e nem está no grupo do WhatsApp, que eles ligam imediatamente ou para a professora ou para a coordenação, já mandam o atestado ou mandam uma justificativa. Se isso não acontecer, a gente entra imediatamente 10 minutos depois que as crianças chegaram. E também envia atividades, né? É importante que ela seja acompanhada. E hoje as mães já pedem. Quando a criança vai faltar alguns dias por um atestado, a mãe já vai até a escola e pede as atividades. Nós temos o grupo, né, da escola, assim, das salas, e eles mandam mensagem. Antes disso também eu mesmo mando, dizendo que ela amanheceu um pouco febril ou amanheceu indisposta, aí a gente, né? Aí elas falam, mas se continuar, entendeu? Você tem que ir no posto para poder pegar atestado, tipo essas coisas. Mas ela, inclusive, ela não gosta de faltar. Além disso, também uma outra estratégia para garantir efetivamente a frequência e a assiduidade é orientar, capacitar e subsidiar a presença dos pais nas reuniões pedagógicas. Então, nós temos reuniões fixas, estabelecidas no calendário escolar, é uma reunião por bimestre, que conta com a presença do diretor, dos coordenadores, dos profissionais, e eles reúnem em um único dia, ou ao longo de vários dias de uma semana, todas as famílias e todos os responsáveis pelas crianças para, primeiro, dar um feedback, o diagnóstico de como é que foi aquele bimestre de aprendizagem, assim como também apresentar as avaliações, orientações, os combinados de funcionamento e dos compromissos que a família tem e que a criança tem com relação à escola, mas também trabalhar essa questão da presença, da permanência, da assiduidade, da frequência da criança dentro da escola. A partir dessa parceria entender que a escola não é só. A gente funciona junto em equipe. No momento em que os pais entendem qual é a dinâmica, eles querem ajudar. As famílias costumam levar as crianças para a escola,
elas entram, eu acho importante esse adentrar, elas conhecerem, elas terem essa coisa assim, esse espaço aqui é delas. Mãe chegando, né, e não só entrega a criança, mas procura ver, tá ali por dentro do ambiente da escola, vai até a gente, pergunta. Eu sempre digo, a gente precisa estar sempre à disposição. Ali a pergunta do pai é importante. Sempre está tendo reunião para poder falar sobre o comportamento, as notas. Teve a semana passada mesmo para falar sobre as provas que tiveram agora, inclusive, que se deram muito bem. Onde a gente chega, a gente percebe a preocupação hoje dos pais nessa questão do engajamento mesmo com a frequência da criança, de ir para a reunião para poder compreender o que é que está acontecendo ali. Hoje isso é perceptível, a ponto da gente não ter nenhum abandono, né? E isso vem há muito tempo, porque é um trabalho feito em rede. A mesma linguagem que uma escola faz, em qualquer outra que você chegar, você vai encontrar da mesma forma. E vale ressaltar que essa parceria não é só com os pais, né? Eu costumo dizer que nossos melhores e principais parceiros são os alunos. Eu tenho que combinar com eles o que é que a gente precisa desenvolver. Digo, nós temos que provocar isso nas crianças, essa vontade de estar na escola, porque ela gosta da escola e ela gosta de nós, e nós temos que demonstrar que gostamos delas. Na hora que a gente está numa recepção, ali na chegada, um sorriso é importante, olhar cada criança no olho. Às vezes a criança vem tristinha, ali você leva ali um canto, às vezes até com fome que a criança está. E isso a gente tem feito diariamente. Eu costumo dizer que é um exercício. Vamos exercitar, né, a afetividade, porque a gente só pode querer que a criança nos entenda e compartilhe disso e viva bem se a gente conseguir também mostrar isso para ela. Desde a orientação até mesmo a oferta, como nós fazemos, de café da manhã ou no final de tarde, para incentivar a criança a chegar e estar mais cedo na escola. A garantia também dessa criança no contraturno. Então, muitas crianças hoje estão em tempo integral, mas aquelas que não estão também fazem a principal refeição do dia, que é o almoço, dentro da escola. Então, independente de estudarem pela manhã ou pela tarde, elas passam o dia inteiro na escola e isso tem que ser pactuado com a família, porque em um turno ela está em sala de aula, desenvolvendo as habilidades curriculares, mas no contraturno ela pode estar numa recuperação, numa recomposição de aprendizagem, num reforço escolar, num clube de literatura, de ciências, ou numa atividade de educação física, de teatro, de música, fazendo com que ela permaneça o máximo de tempo na escola. E isso a gente sabe que é uma proteção social importante, especialmente para aquelas crianças que estão em bairros mais vulneráveis ou que estão socialmente mais expostas a vulnerabilidades do seu entorno. Contar com o apoio de outras instâncias, como o próprio Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Conselho da Criança e do Adolescente. Então, todas essas instituições elas são acionadas e acompanhadas para criar um protetor social, né, junto à criança em relação à presença e à manutenção dela na escola.